Abra vossas Bíblias comigo, fazendo favor, vamos meditá-lo em um texto bíblico que está no livro de João, capítulo 20, o verso 19, para nós meditarmos este texto bíblico. Livro de João, capítulo 20, o verso 19, vocês podem acompanhar pelas vossas Bíblias, como também podem acompanhar pelos telões que estão aqui. Aleluia. Aqui nos diz assim um texto que é colocado: e chegando, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, escute bem, aleluia, no começo do culto eu falei sobre isso. No primeiro dia da semana, escute isso, encerradas-se as portas, aonde os discípulos, com medo dos judeus, escute isso, entendeu? E se sentia, ajuntando-se, chegou-se Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. Aleluia. Escute bem esse texto bíblico que está sendo lido agora, que a palavra de Deus nos diz que no primeiro dia da semana Jesus aparece depois da ressurreição. Quando Jesus ele vem passar pelo todo o processo de cruz, do processo que houve de perseguição de tudo, e depois que pegam Jesus e colocam no túmulo, e isso indica que sepultaram Jesus no sábado, porque se ele ressuscitou no primeiro dia da semana, então o sepultamento foi no sábado. Então entenda dentro da palavra de Deus, e penso eu que eu estou, como diz querido, dentro da palavra, porque entendo uma coisa: se ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo, então provavelmente, como diz, o sepultamento de Jesus foi no sábado. E a Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana, à tarde daquele dia, escute isso, aleluia, estavam os discípulos reunidos num lugar, e quando eles estavam reunidos num lugar, entendeu, com medo dos judeus, porque os judeus tinham acabado, como diz, de matar Jesus, tinha acabado de colocar Jesus, como diz, no túmulo, tinha acabado de dar um checkmate de vez, dizendo: vencemos, destruímos Jesus. E agora a palavra de Deus nos diz que os discípulos estavam com medo de serem mortos também, porque eles pregavam a verdade junto com Jesus, e eles estavam reunidos num lugar, e naquele lugar que eles estavam reunidos, quem aparece? A porta fechada, travada, tudo, como diz que ele lacrado, eles com medo, dentro daquele quarto, preso ali com medo, e quem aparece? Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não precisa derrubar a parede para poder entrar na tua casa. Jesus não precisa, querido, derrubar a porta para entrar na tua casa. Jesus não precisa, querido, aleluia, a chave do teu carro para entrar no teu carro. Jesus não precisa da chave do teu apartamento para ir lá. Jesus não precisa da chave da tua empresa para ir lá. Não, ele vai lá, ele entra lá, ele tira o que não presta, ele abre a porta, ele dá a vitória, e o nome dele é glorificado, porque Jesus não é a chave, Jesus é a porta, aleluia. E se ele é a porta, ele abre a porta, ele entra a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer, ele faz o que ele quer, porque ele é o dono da porta. Não entendeu? Vou te explicar melhor. Quem abre a porta para você é Jesus, porque ele é o dono da porta. Quem vai mudar a tua história? Jesus, porque é ele que muda a história. Quem vai trazer o novo tempo? Jesus, porque é ele que está no controle de tudo. Jesus não precisa de ajuda de ninguém para poder mudar a vida de alguém, e ele está dizendo: eu sou a porta, e a minha paz está convosco, a minha paz está na tua casa, a minha paz está na tua vida, a minha paz está na tua empresa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê que Jesus está aqui, levanta a mão e glorifica e exalta ele. Quem era que estava com medo juntos? Está dizendo o texto, aleluia, os discípulos estavam com medo, mas Jesus chega lá e chega para acalmar, dizendo: paz esteja convosco, aleluia. Mas antes de tudo isso acontecer, Jesus ele passa em 5 lugares. Ele passa em 5 lugares depois da sua ressurreição. Vocês querem conhecer os lugares que Jesus ele passa antes de visitar os discípulos? Aleluia. Os 5 lugares que Jesus ele passa depois da sua ressurreição. Aleluia. Um dos lugares está no livro de Lucas, capítulo 24, e o verso 13. Aleluia. Quando um dos discípulos estava andando no caminho de Emaús. Escute isso aqui, aleluia. Eis que no mesmo dia, escute, no mesmo dia da ressurreição, eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que se distava-se em Jerusalém, e 70
estágio, distância, para você entender melhor, 70 quilômetros, para você entender melhor, e cujo nome era Emaús. Então entenda, olha o verso 14, o que é que diz, aleluia, e ia falando entre si e todos aquilo que havia sucedido. Mataram o mestre, enterraram ele, colocaram ele no sepultamento, nunca mais nós fomos a vê-lo. Agora olha o que é que diz o 15 diz, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, interrogando, o mesmo Jesus se aproximou. Vem cá. 2 discípulos mataram o mestre. E agora como é que nós vamos viver sem ele? E agora? Nós não tem mais o mestre do nosso lado. E agora? Nós não sabemos mais que rumo tomar. Enquanto um estava conversando um com o outro, quem aparece? Obrigado. Quem aparece? Quem aparece? Toque alguém e diga assim: Jesus vai aparecer na tua causa hoje. Diga, quem pensa que não tem solução, Jesus vai chegar lá para resolver. Quem pensa que está travado, Jesus vai chegar lá para abrir. Quem pensa que vai dar errado, Jesus vai chegar lá para trazer resposta. Quem pensa que tu vai, como diz querido, não vai dar certo, Jesus está chegando para resolver. Aleluia. Levanta a mão e diga assim: ele vai entrar na minha casa, ele vai entrar na minha família, ele vai entrar na minha empresa, ele vai entrar, ele vai resolver a situação, e o nome dele vai ser glorificado. Jesus se aproxima dele. Jesus está se aproximando da tua causa. Jesus está se aproximando do teu problema. Jesus está se aproximando desta fase que você está passando, desta luta que você está enfrentando. Jesus está se aproximando. Aleluia. O primeiro lugar que Jesus apareceu depois da ressurreição foi Emaús. Aleluia. E para poder consolar os discípulos que estavam tristes, toque alguém e diga assim: não fica triste, que Jesus está chegando aí para mudar a história. Aleluia, glória a Deus. E o segundo lugar que Jesus aparece é no livro de Mateus, capítulo 28, e o verso 9 e 10. Olha o segundo lugar depois da ressurreição. Escute isso. E indo elas, eita, e indo elas, quando diz elas, já está dizendo que é mulheres, é mulher, porque se fosse homem, indo eles e indo elas, Jesus apareceu segunda vez para as mulheres. Olha lá, ó. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que quem? Eis que Jesus lhe sai ao encontro dizendo: eu vos dou, olha lá, ó, e eu vos dou, e elas chegando, escute, e abraçaram, e os seus pés, e o adoraram. Vocês viram a diferença dos 2 textos? Quando Jesus aparece para o discípulo e quando Jesus aparece para as mulheres sempre foi mais esperta. O texto anterior que nós lemos, demorou o discípulo conhecer que era Jesus. Quando as mulheres viram, a mulher já abraçou e já adorou. É aquilo que eu digo, rapaz. Quando a mulher olha para um problema, ou para um marido, ou para alguém, diz assim, ó, cuidado, é porque ela não erra. Quando a mulher olha para o marido, diz assim, cuidado que eu estou de olho em tu. Mesmo com o cabo de fica pensando besteira, não sei o quê, mas lá dentro do íntimo dele, ele fica, vixe, estou lascado. Porque elas são mais sensíveis, mais, entendeu, ativas, queridos, nos pensamentos do que o homem. Tu vê, querido, que as mulheres elas estão mais fortes do que os homens, sabia disso? Hã? Não, pastor, o homem crava uma unha, ele já está dizendo que vai morrer. Não, pode prestar atenção. Encrava uma unha, ele diz, oh meu Deus, já estou morrendo, prepara o caixão, chama fulano para despedir, uma unha encravada. E a mulher carrega o moleque 9 meses no bucho, sente dor de parto, grita, dor da morte que fala, e depois elas estão boinha, sacudindo e rindo.
O homem, uma dor de barriga, já está se entregando, mandando comprar o caixão. É a verdade. Por quê? Porque elas foram, como diz querido, escolhidas por Deus. Porque Ele apareceu para elas. E elas tiveram essa sensibilidade de ver e o abraçar. E já jogar os seus pés. E conhecer que era Jesus. Aleluia. Que era Jesus. Então a segunda vez que Jesus aparece é para as mulheres. Aleluia. Então entenda dentro da palavra. E a terceira vez que Jesus aparece está no livro de João 21 e o verso 25, que nos diz assim, aleluia. Olha o que é que diz o texto que vai ser colocado. E porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais foi escrita, cuidou-se que nem ainda o mundo todo poderia conter, e os livrasse, e escrevesse-se. Amém. Por outra parte, Jesus aparece. Põe um verso primeiro desse mesmo capítulo. Olha o que é que Jesus faz. Aleluia. Depois disso se manifestou Jesus outra vez. Outra vez. Toque alguém e diga assim, outra vez. Diga outra vez, ele vai agir. Aleluia. A terceira vez que Jesus se manifestou. A primeira, quem lembra? Emaús. A segunda para quem? Para as mulheres. E a terceira, ele aparece na beira do mar. Aqui, ó. Junto ao mar, ele aparece. Olha lá. Junto ao mar. E se manifesta. E assim. Olha o verso 2, o que é que diz. Aleluia. Aleluia. E estava junto Simão, Pedro. Eita. Fazendo o quê? Pescando. Olha quando Jesus aparece a terceira vez. Aparece à beira do mar. Para os discípulos que estavam pescando. Tudo triste. Mataram o mestre. Cada um vai para sua casa agora. Cada um caça o seu rumo. Não temos mais o mestre com a gente. Imagina cada vez que Pedro jogava uma rede, a tristeza batia. Se o mestre estivesse aqui. Por isso que eu digo, valorize enquanto tem. Porque depois que perde não adianta mais chorar. Tem gente que valoriza o amigo e não valoriza a esposa. Tem gente que chama um amigo querido. Dá muito isso no domingo quando termina o culto. Chama o pastor, chama os obreiros, chama não sei quem, vai comer pizza nas ferrarias por aí, nas pizzarias por aí, e a esposa fica em casa. Durante a semana a esposa lava a roupa, a esposa faz comida, a esposa cuida dos moleques catarrento, ele não valoriza. Aí depois, como diz que vai ficar em roda de amigos, se amostrando que ele é o cara. Não, você está errado. Sinto muito te dizer, mas você está errado. Valoriza quem te ama. Não quem quer só o teu dinheiro, ou quem quer, querido, só um lanche seu, ou quem quer só tomar o que você tem. Tem que valorizar quem te ama. Entenda isso aí, aleluia. O discípulo estava à beira do mar. E a palavra de Deus nos diz, querido, que eles estavam, estava Simão, estava Pedro, estava Tomé. Lembra de Tomé? Chamando-se, escute isso, estava Natanael, e que era também, querido, de Canaã, da Galileia, e os filhos também dos Zebedeus, sim, e os outros dois, sim, os seus discípulos, eles estavam ali, todos ali, pegando seus barcos, pegando suas redes para ir para a pesca, eles tudo incentivando ali, tudo ali falando, quem aparece no meio da conversa? Eles conversando, um conversando, imagina Natanael falando com Simão, Simão falando, entendeu, com Pedro, Pedro falando, querido, com Natanael, conversando, não, puxa, olha aquele barco aqui, rapaz, pega a rede ali, não, rapaz, pega aqui, entendeu, e Jesus assim no meio deles, e eles não perceberam. Lembra da diferença de quando Jesus apareceu para as mulheres, para os discípulos primeiro? Quando as mulheres olhou, já se prostraram, já conheceram e já abraçaram. Jesus estava no meio dele e eles despercebidos. O homem sempre foi despercebido mesmo. Sempre foi despercebido. Quando está ali, é verdade. Entendeu? Então, para você ver, eles sempre foram despercebidos. Aí o que acontece? Jesus aparece. Quando Jesus aparece, entendeu? Aparece ali, olha o verso 3, presta atenção. Olha o 3. E disse-lhe Simão, Pedro, fala, vou pescar. E lhe dizendo eles, também vou. E nós, vamos contigo. Mas foram. E subiram logo para o barco e me deixaram para trás. Um falando com o outro, os outros já estão lá dentro já. Mas já está escurecendo. Então vamos antes que a noite chega. E antes que a noite nos apanha. Vamos lá. Entraram. Quando eles entraram, olha o verso 4. Aí o 4 diz assim, e sendo já, o quê? Pela manhã. Toque alguém, diga assim, amanhã vai ter surpresa de Deus na tua casa.
Diga, a promessa é para amanhã. Diga, esta semana vai ser semana de vitória. Vai ser semana que Jesus vai visitar a tua causa na justiça. Vai ser semana que Jesus vai visitar o teu processo. Vai ser semana que Jesus vai visitar a tua aposentadoria. Vai ser semana que Jesus vai visitar a tua empresa. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor, porque esta semana vai ser semana de virada, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Pela manhã, virar a noite, pela manhã apresentou-se à praia. Olha isso aí, ó. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não. Toca aí do lado e diga assim: tu não fica despercebido, hein? Porque tem bênção para essa semana aí, hein? Tu não fica despercebido que tem vitória para essa semana, para a tua vida, hein? Fica atento. Vai sempre dar uma olhadinha no aplicativo da conta. Vai sempre dar uma olhadinha lá no processo, porque essa semana vai ter vitória. Essa semana vai ter milagre. Essa semana vai ter virada, e o nome dele vai ser glorificado. E os discípulos não conheceram que era os 5. E disse-lhe, olha Jesus dizendo, e disse-lhe, pois, Jesus: filhos, olha lá, terdes alguma coisa para comer? Mas espírito come? Jesus tinha ressuscitado. Espírito come? Hã? Toque alguém e diga assim: ele não estava em espírito, ele estava real. Jesus estava ali, não era como de, eu vi a fumaça, um fantasma. Não, ele estava natural, igual eu e você. Jesus se aproxima deles, chega a eles e diz assim: tem alguma coisa para comer? Aí eles olham os 6, o que é que diz? Eles olham para o outro, um olha para o outro, um olhou para o outro, e ele disse: mestre, não tem nada. Não tem nada no barco, não tem nada. Aí agora olha aí, ó. E ele disse: lançai a rede para o lado do barco. E eles lançaram, e quando lançaram, achareis, e lançaram na pois não podia tirar pela multidão de quê? De tão pesado que estava. Toque alguém e diga assim: quem dá a última palavra é Jesus. Se ele diz que tu vai ganhar a causa, tu vai ganhar. Se ele diz que a rede, querido, da causa da justiça vai ser ganha, vai ser ganha. Se ele diz que a rede da saúde vai ser ganha, vai ser ganha. Se ele diz que a rede da aposentadoria vai ser ganha, vai ser ganha. Se ele diz que a rede, querido, na tua loja vai ser ganha, vai ser ganha. Deus está dizendo: lance a rede, lance a rede, lance a rede, porque vem surpresa. No primeiro dia da semana vem surpresa. No dia seguinte vem surpresa. Vai ser a melhor semana da tua vitória. Quem crê, dá uma salva de palma para ele. Eita glória. O primeiro lugar que ele aparece era na cidade de Maús. Segundo lugar que ele aparece para Maria Madalena, as mulheres. Terceiro lugar que ele aparece à beira do mar. À beira. E agora toque alguém do lado e diga para ele assim: tem um quarto, o quinto e o sexto. Vai ser a melhor semana da tua vitória. Aleluia. Aleluia. Aí nós vem agora para o quarto lugar que Jesus aparece. Vamos lá. No livro de Atos, capítulo 1 e o verso 19. E foi notório todos os que habitam em Jerusalém, de maneira, escute, que na sua própria língua, esses campos se chamava Acedama-se, isto, campo de sangue. Que campo é esse? Jesus deu uma passada, sabe aonde?
lá no Gólgota. Jesus passou lá e foi ver tudo que ele passou. A cruz. Ele passou, avisou. Lá em Emaús, os discípulos. Qual foi a conversa que Jesus teve com os discípulos quando ele apareceu para eles em Emaús? Vão para lá, que até o final do dia eu chego lá. Qual foi a outra conversa que ele teve com Maria Madalena no caminho? Quando ele apareceu para ela, avisa todos que eu vou passar lá. Eu não vou subir enquanto eu não estiver com eles. Não entendeu? Toque alguém e diga assim: Jesus vai entrar lá na tua casa. Diga: Jesus vai entrar na tua causa. Jesus não vai te deixar na mão. Jesus não vai te deixar, Léo, sem rumo e sem direção. Ele vai visitar a situação. Ele te fez promessa, ele vai resolver, ele vai dar, ele vai fazer, e o nome dele vai ser glorificado. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. E agora Jesus passa mais uma vez no lugar de tortura, no lugar aonde ele sofreu, chamado Monte das Oliveiras. Ele passa ali, ele vê o campo de sangue, aonde ele derramou sangue, e agora ele vai para o Monte das Oliveiras, aonde ele orou. E agora Jesus chega lá. Olha o que é que diz no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 24, e o verso 50, 51, 52 e 53. Nos diz assim: e levou para fora, até Betânia, e levantando-se as suas mãos, o abençoou. Olha lá. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles. Isso foi lá no Monte das Oliveiras. Aleluia. E levando ao céu, e adoraram eles, e tornando-se um grande júbilo para Jerusalém. Jesus aparece em Emaús. Jesus aparece para Maria Madalena, as mulheres. Depois Jesus aparece à beira do mar para os discípulos que estavam indo para a pesca. E depois Jesus aparece no Monte do Gólgota. Depois ele passa pelo Monte do Gólgota, vai até o Monte da Caveira. Do Monte da Caveira ele vai para o Monte das Oliveiras. Foi ali aonde ele entregou tudo, toda a sua missão. Ali ele entregou para poder subir. E ali, como diz, todos os discípulos e todos viram ele subindo ao céu. Agora olha Jesus subindo e dizendo assim: eu não vou deixar vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu não vou deixar vocês. Eu estou subindo, mas está descendo aí, que vai estar com vocês, confortando, consolando, aparando as lágrimas de vocês. Espírito Santo. Você não vê quando você está triste, você começa a chorar. Você escuta o louvor e acalma a tua alma. O Espírito Santo. Você não vê quando você está triste, querido, aflito, você bate o joelho no chão, ou até mesmo no seu carro, você segura o volante e começa a chorar, e você se sente bem depois. O Espírito Santo. A promessa de Jesus: vocês não estão só, está com vocês o meu Espírito, está com vocês o meu Espírito, está com vocês o meu Espírito. Ele está dizendo: você não está só nessa peleja, você não está só nessa guerra, o meu Espírito está com vocês. Vocês não estão só nessa guerra, o meu Espírito está com vocês. Ele vai abrir a porta, ele vai dar vitória, ele vai fazer coisas grandes, porque o Espírito Santo está convosco todos os dias, e o nome dele é glorificado. Se é para ele, faça melhor. Oh, aleluia, aleluia. Olha o que é que diz no livro de Mateus, capítulo 28 e o verso 16. Mateus 28, 16. E os 11. Olha, escute isso. E os 11. Por que tinha 11?
Se era 12. Toque alguém do lado e diga assim: porque o traidor não pode participar do banquete que Jesus vai dar. Não está entendendo? Quem te traiu não vai participar da bênção que Deus vai te dar. Quem se levantou contra você não vai participar da bênção que Deus vai te dar. Jesus está dizendo: eu vou te dar a melhor semana de vitória, mas o traidor não vai sentar na tua mesa, o traidor não vai ficar no teu caminho, o traidor Deus vai tirar, vai te dar vitória, e o nome dele vai ser glorificado. A benção só é para quem tem fidelidade ao homem da Galileia. A benção só é para quem tem fidelidade ao homem que orava no monte. A benção só é para quem tem a fidelidade a Jesus, aquele que morreu na cruz, e o nome dele é glorificado. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, e príncipe, 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 príncipe da paz. Quem crê levanta a mão e glorifica e exalte a ele. Eu sinto uma glória nesse lugar. Jesus está tirando os traidores para poder te dar a vitória. Tem gente que está fazendo até o pé do coelho para dar errado na tua vida. Jesus está dizendo: eu estou tirando. Tem gente que está acendendo vela, fazendo coisa ruim para amarrar teu caminho. Jesus está dizendo: eu estou tirando. Ei, tem gente que está fazendo, torcendo para dar errado. Jesus está dizendo: eu estou tirando. Porque a semana vai ser semana de virada, vai ser semana de vitória, vai ser semana que Deus vai dar o teu milagre, e o nome dele vai ser glorificado. Quem crê, levanta essa mão e dá um glória para ele, para ele, para ele, para ele. Eita, rabacéia. Show de andar, séria. Aleluia. Eu sinto uma glória nesse lugar, porque vai ser a melhor semana da tua vida. Eu profetizo, nós estamos no mês do jubileu, o mês da gratidão e o mês da prosperidade que Israel comemora. Vai ser a melhor semana da tua vida, vai ser a melhor semana do teu milagre. O que estava dando errado vai dar certo, o que estava travado vai destravar, o que estava dando errado Deus vai aprovar. Deus está dizendo: vai ser a melhor semana, que eu vou virar história, eu vou virar a tua vida, vou trazer um tempo novo, e o nome dele vai ser glorificado. Quem crê, quem crê, quem crê, adore, glorifica e exalte a ele. Que presença gostosa nesse lugar. Eita glória. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Que presença maravilhosa neste lugar. Aleluia. Olha o que diz o 17. E quando viram, o adoraram, mais alguns. Tem gente que está duvidando que vai dar certo, não é? Tem gente que está duvidando que você vai conseguir a tua casa, né? Tem gente que está duvidando, pensando que aquela causa não vai ser ganha na justiça, né? Tem gente que é até crente, anda com você. Você vai na casa dela, ela vai na sua, dá um glória junto, mas ela duvida que vai ter virada na tua vida. Toque alguém do lado e diga assim: quem fez a promessa não foi o homem, quem fez a promessa foi Deus. Se ele disse que vai fazer, vai fazer. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Quem está duvidando que não vai acontecer vai ficar envergonhado, porque Jesus está dizendo: vai acontecer, vou te dar. Ainda que duvida, o duvidoso vai ver Deus te honrar, o duvidoso vai ver a bênção de Deus na tua mão, o duvidoso vai ver a glória de Deus na tua casa, na tua loja, na tua empresa, na tua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê que Jesus está aqui? Eu estou vendo gente chorando porque está acreditando que vai ter virada naquela situação. Eu estou vendo gente chorando porque está acreditando que vai haver um milagre naquela situação.
Eu estou vendo gente chorando porque está acreditando que a vitória vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eita, glória a Deus. Toque alguém do lado e diga assim: deixa duvidar. Quem vai te dar o teu milagre é Deus. Cinco anos atrás, eu estava lá embaixo naquela rua. 5 anos atrás. Vem aqui, pastor Valdir. 5 anos atrás, o que foi que eu te falei? O senhor falou que muitos que estavam entre nós queriam ir embora, ia se surpreender com a grande vitória que Deus ia dar com esse templo, a casa cheia, Deus abençoando. Falei para esse menino 5 anos atrás. Nem terreno aqui tinha, nem igreja levantada tinha. Isso aqui era uma área abandonada. Abandonada, tinha um bar na frente ali. Os caras enchiam a cara de cachaça lá, vinham se drogar aqui dentro. Pulavam o muro, vinham se drogar, senão arrebentavam um portão rei que tinha e entrava. Droga rolava solta aqui dentro. Saíam de lá para se prostituir aqui no fundo, no mato velho que tinha. 5 anos atrás. E um dia eu parei naquela esquina. E eu falei para esse homem, eu disse: aqui vai ser a casa de Deus. 5 anos atrás. Aí eu comecei a falar no meio dos companheiros: ali vai ser a casa de Deus. Riam da minha cara. Pastor, não faz mal sonhar não. Falei: não é sonhar. Fechava os olhos e via essa igreja como eu estou vendo hoje. Fechava os olhos ali naquela esquina e eu vi a igreja do jeito que está hoje. Olha como que era isso. Eu vi a igreja como está hoje. Tem dentro alguma foto para ver como que era antes? O matagal que era, a bagunça que era, tudo caído. Tem aquela foto das coisas velhas, tudo caído, telhado ré, coisa velha. Põe aí como que era lá dentro. Olha isso aí como que era aqui dentro. O povo usava para macumba, para fazer despacho, para fazer coisa ruim. Olha isso aí, ó. Tinha fogo, tinha vela, tinha tudo aceso aqui dentro. Aqui era um campo minado do inferno. Eu levantava a mão e dizia: um dia vai ser a casa de Deus. Muitos companheiros que não está mais, diz: está louco. Muitos companheiros olhavam e riam da minha cara: pastor, faz mal sonhar não. Eu fechava os olhos e eu dizia: eu vejo com os olhos da fé. Eu vejo com os olhos da fé. Vai ser a casa de Deus e eu vejo ela lotada. 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 E muitos que duvidam vai ver a glória de Deus. Para resumir, 5 anos se passaram. Olha nós aqui adorando e glorificando aos olhos do Senhor. Toque alguém e diga assim: tem gente duvidando do teu milagre, mas Deus vai mostrar para muitos que Ele é Deus na tua vida. Quem duvidou vai ver Deus te honrar. Quem duvidou vai ver você sair do aluguel. Quem duvidou vai ver você trocar de carro. Quem duvidou vai ver Deus te prosperar naquela empresa. Quem duvidou vai ver Deus te levantar. Quem duvidou vai ver a glória de Deus. E o nome dele vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Dá uma salva de palma para ele. Eu creio sem ver que o meu milagre já está na minha porta. Eu creio sem ver que o meu milagre já está na minha porta. Deus vai, é profético esse culto, essa mensagem. Deus está dizendo para mim: eu vou surpreender muita gente esta semana. Surpresa de vitória, de bênção, e o nome dele vai ser glorificado. Ai, sobre andar a sébria. Você crê que Jesus está aqui? Toque alguém e diga assim: vai destravar tudo que está travado. Diga para ele:
Diga, vai desamarrar tudo que está amarrado. Diga, Jesus está entrando na causa. Jesus está entrando na peleja. Jesus está entrando na empresa. Jesus está entrando no fórum. Jesus está entrando no cartório. Jesus está entrando nas finanças. Jesus está entrando no hospital. Jesus está confundindo a terra para te dar vitória e o nome dele ser glorificado. Eita, aleluia. E muitos duvidaram. E muitos duvidaram. E quando viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. O 18. E chegando-se Jesus, falou e dizendo: é-me dado. Tem gente que está duvidando, mas toque alguém e diga assim: já foi dada a autoridade. Diga, se o mestre deu autoridade, a macumba tem que cair por terra. Se o mestre deu autoridade, a justiça vai ter que assinar. Se o mestre deu autoridade, tu não vai perder a tua loja, não vai perder a tua empresa, não vai perder as tuas finanças, não vai perder teu apartamento. Se o mestre já deu autoridade, meu irmão, está liberado o que é teu. Aleluia. E muitos duvidaram de Jesus. Mas Jesus diz assim, ó: e foi-me dado todo. Não foi dado a metade, foi todo. E foi-me dado todo poder. E foi-me dado todo no céu. No céu. No céu. No céu. No céu. Então toque alguém e diga assim: está liberado. Está liberado. Está liberado. O dono do poder está dando a ordem. Está liberado. O dono do poder está restaurando família. Está liberado. O dono do poder está restaurando finanças. Está liberado. O dono do poder está liberando saúde. Está liberado. O dono do poder está liberando empresa. Está liberando vitória. Está liberando graça. O dono do poder está no controle da situação. E o nome dele vai ser glorificado. E foi-me dado todo o poder. Se fosse só no céu, Jesus não podia fazer nada aqui embaixo. Mas foi dado todo o poder para Jesus no céu e na terra. No céu. Aí o 19 diz assim, eu já vou fechar. Olha lá, portanto ide. E fazer o quê? E fazer o quê? E todas as nações, e batizando em nome do Pai. Em nome do Pai e do Espírito. Em nome do Pai e do Espírito. Pai, Filho e Espírito. Ainda tem gente que diz que não acredita que o Espírito Santo existe. Tem uma seita aí que diz que o Espírito Santo não existe. Nem Jesus existe para ele, só Pai. Olha. E o que é que está escrito aqui? Está dizendo que ele que tem um filho, tem um pai, tem um filho e tem um espírito. Está aqui, ó. E ele não está longe. Ele está do teu lado. Ele está bem aí do teu lado. Ele está vendo os murmuradores te murmurando, criticando. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo. Por isso que ele está mandando trazer essa palavra profética. Que esta semana vai ser a melhor semana da tua vida. Quem duvidou vai ficar envergonhado. Quem duvidou vai cair por terra. Quem duvidou, querido, vai ficar de cara quebrada. E ele está liberando o teu milagre. E o nome dele está sendo glorificado. Você crê? Quem crê, dá uma salva de palma para ele.